Bem-vindo, maníacos! Você está no Geek Mania, que eu sou o Vi. E eu sou o Dani. E lembrando, rapaziada, que isso aqui é um canal sem frescura, beleza? Aqui não tem passação de pano e nem forçação de barra. Aqui nós mandamos a real sobre qualquer assunto do mundo geek. E nós finalmente assistimos o novo filme do Predador. Estávamos bem empolgados para assistir esse filme, mas eu já vou falando que eu não gostei e ele viu potencial. Mentiroso! Mas lembrando que antes de falarmos a nossa opinião, vamos passar algumas informações sobre a produção do filme, coisas que você talvez não saiba. Roda a vinheta. Então vamos lá com as informações como de costume, antes da análise, para que você fique contextualizado sobre a produção do filme, beleza? Predador Terra Selvagem é dirigido pelo Dan Trachtenberg, trazendo a talentosa Ellie Fanning como Tia e Dimitrios Koloamatangi como Yautja, o Deck, né? O filme tem aproximadamente 1 hora e 47 minutos e teve como orçamento 105 milhões de dólares, um orçamento alto, né? Mas para contextualizar mais pro pessoal que está assistindo, qual a história desse novo filme? A narrativa do Predador Badlands é o primeiro filme que traz o protagonismo para o próprio Predador, né? Neste caso, acompanhamos a história do Yautja Deck, um predador franzino comparado aos outros de sua raça. Porém, que tem uma grande vontade de mostrar o seu valor, especialmente ao seu pai, sendo reconhecido como um verdadeiro membro do clã. Porém, para que isso aconteça, o Deck deverá provar a sua força caçando um alvo escolhido por ele, o Kaliski, uma criatura que até os outros predadores temem. Depois de acontecimentos trágicos, já nos primeiros minutos do filme, Deck se vê em um planeta inóspito e completamente mortal, onde se une a uma robô chamada Tia, interpretada pela Ellie Fanning, e juntos vão à caça do monstro que nunca foi derrotado. Mas vamos lá, Vi, como de praxe, o que você achou do filme primeiro, cara? Vou começar com a história. Predador Terra Selvagem se vende como uma coisa e entrega outra completamente diferente. Nos primeiros 15 a 20 minutos, o filme empolga. Vemos um predador com personalidade, propósito e um arco de superação e vingança dignos da famosa jornada do herói. É nesse início que eu comprei a ideia do filme, porque além de ser muito boa, eu comecei a ver o predador mais como um guerreiro que quer se provar, em vez de só um monstro que só queria matar o Schwarzenegger. Ele não me viu. Além disso, esses minutos iniciais também trazem o que os fãs sempre quiseram ver, que é mais informações e aprofundamento sobre a raça dos predadores e sua cultura alienígena. E tudo isso acompanhado de ótimas cenas de ação, tá? Acabou. A única coisa que presta desse filme é o começo, porque quando entra, a androide interpretada pela Ellie Fanning muda completamente o ritmo e a ideia principal da história. A personagem dela é forçada, faz piadas sem graças e transforma a história que estava te prendendo em algo totalmente cômico. Essa androide, sem brincadeira, ela é responsável por um furo de roteiro gigante no filme, mas eu não vou dar spoilers. O que era um predador brutal e cheio de propósito vira um personagem Nutella e totalmente diferente do que queríamos e estávamos acostumados a ver. O predador vira tipo um líder de grupo bonzinho, que joga toda aquela lore mística do predador no lixo, porque o filme, que era sério, começa a ficar bobo e com piadas irrelevantes. O predador, que era badass, começa a ficar humanizado. Aquela ideia sensacional que compramos no começo do filme se perde e de repente a história da androide e sua irmã parece mais importante que a história do próprio protagonista alienígena. Agora sobre as cenas de ação, são visualmente bem feitas e empolgantes, especialmente as lutas entre os predadores e os outros alienígenas. O CGI tá bacana, o design dos monstros está bem legal, mas de novo, tudo é jogado no lixo quando o filme começa a apelar para o ridículo. Como vimos no trailer, a androide, a personagem da Ellie Fanning, não tem cintura, não tem pernas, não tem partes de baixo, ela foi partida em dois. Até que em um momento do filme ela reencontra suas partes de baixo e adivinha o que acontece? As pernas, separadas do corpo principal da androide, começam a soltar golpes de Kung Fu em câmera lenta. O filme é tipo assim: eu acabei de ver um predador partir um mamute alienígena no meio com uma espada, e agora eu sou obrigado a ver essa cena das pernas toscas e cafona. Outros pontos relevantes: o filme traz easter eggs dos outros filmes da franquia, e além disso, a história desse filme ela é única, então você não precisa assistir nenhum filme anterior do Predador para entender esse daqui. Considerações finais: é um filme que promete uma coisa e entrega outra, começa com uma história muito boa e promissora, mas se perde completamente no caminho. O Predador, que sempre foi símbolo de poder e mistério, vira o novo líder dos Guardiões da Galáxia. A única coisa que tem de Predador nesse filme acontece nos primeiros 20 minutos, depois disso esquece, não tem mais nada. Esse filme é um potencial desperdiçado, porque o começo dele era tudo o que queríamos ver, mas o filme é ruim. Então, se você me perguntar se vale a pena ou não ir no cinema assistir esse filme, eu vou falar que não vale, porque realmente estragou o Predador e eu duvido que vai demorar muito para lançar no streaming. Então, espere lançar no streaming para assistir essa bomba. Mas
Mas essa é a minha opinião, agora eles querem saber de você. O que você achou do filme? Vamos lá. Primeiro eu vou começar pelos personagens, já pegando o gancho do Vi, tá? Levando em consideração dos dois personagens que realmente têm destaque no roteiro do filme, que é o Predador, o Deck, e o autônomo androide chamado Tia, né? E na minha visão aqui acontece erros e acertos, e obviamente eu vou começar falando do protagonista, o jovem e franzino predador Yaut, já chamado Deck, né? Interpretado pelo ator Dimitrios Koloamatangi. Particularmente, eu gostei muito da personalidade do protagonista. Primeiro porque, como disse anteriormente, é a primeira vez que vemos um predador sendo protagonista da sua própria história. Positivo. Segundo, pois vemos uma parte inexplorada da criatura, algo que em filmes anteriores eram retratadas como monstros quase irracionais, né? Deck é literalmente a mistura de poder e impulsividade, colocando a sua juventude, ansiedade de se provar e o desejo de vingança como fator preponderante, o combustível para sua evolução, né? Agindo muitas vezes como um adolescente, horas truculento, horas observador, porém ficou bem claro, conforme a visão do diretor, que o mesmo queria que durante a narrativa do filme, as experiências que o protagonista fosse vivendo, evoluísse a sua maturidade juntamente com as suas habilidades, tá? Chega até a ser estranho, porém, ao final do filme, já esquecemos que Deck é um predador devido a tantos sentimentos humanos demonstrados por ele, como honra, proteção, empatia, carisma, né? Juntamente com a truculência e a brutalidade. Aqui cabe uma ressalva. Devido ao predador ser muito mais humanizado neste filme, isso poderá agradar uma parcela dos fãs, porém desagradar uma outra parcela aqui, tá? A criatura é mais como uma ameaça quase irracional do que como um protagonista. Aqui entra a outra personagem, a androide Tia, vivida pela talentosíssima Elle Fanning, né? Um autômato fabricado pela Weyland Yutani. A famosa Weyland Yutani, todo mundo conhece aí, quem acompanha os filmes do Alien. Que depois de um encontro com Kaliski, que é a criatura alvo do Predador Deck, sai dessa batalha muito avariada e acaba meio que acidentalmente entrando no caminho do protagonista. Quando o diretor nos apresenta a personagem, fica bem claro que a Tia tem a personalidade completamente diferente do protagonista. E aqui cabe algo que não me agradou, tá? A Tia tem uma personalidade que deveria ser cômica, simpática e com certeza dentro da narrativa a parte que traria evolução sentimental e aprendizado para o Deck. Um jovem Yaut de cabeça dura. Porém, em alguns momentos do filme, algo que talvez deveria soar engraçado soa chato e irritante. A personagem, devido aos diálogos utilizados, passa muito do ponto. Claro que isso é amenizado devido ao carisma da atriz, né? Porém, o filme cria várias situações críticas que logo depois a personagem acaba quebrando a imersão com alguma frase completamente desconexa. Ou seja, por mais que ela seja claramente a consciência emocional, a humanização do monstro, que estava evoluindo o protagonista, ela também acaba se tornando chata e massiva em vários momentos do filme, para ser realista. Algo que me chamou a atenção é que todos os robôs do filme têm particularmente a mesma personalidade. Parecem um robô e agem como robô, porém a Tia não tem a mesma personalidade que os outros, mesmo sendo também um robô. O que na minha visão foi onde o roteiro errou feio. Ela é importante como escada evolucional do protagonista, porém perderam completamente o foco ali. Galera, falando da ambientação desse filme, esse filme, como tudo que envolve predador, precisa mostrar que não só a criatura é perigosa, como também o ambiente que a abriga é igualmente mortal, tá? Esse é um dos acertos do filme. Digamos que colocaram o planeta Pandora de Avatar muito mais perigoso, né? O filme se passa em um planeta fictício chamado Jenna, lar da criatura alvo da caça, o Kaliski. O filme, nos primeiros minutos, vou concordar com o Vi, é literalmente frenético, tá? Muito em conta dos perigos enfrentados no planeta Jenna, ou seja, tudo no planeta é feito para ser mortal. Desde uma simples árvore que aparentemente tem raízes assassinas, até a flora que pode te matar, flores que podem te matar ou te paralisar, a flora e a fauna desse ambiente completamente com perfeição e mortalidade, né, que se tenta passar com personalidade dos predadores, né, igual a personalidade deles. Porém, o legal dessa ambientação inóspita é que, por mais que seja perigosa, ao mesmo tempo ela tá meio que treinando e ensinando o protagonista, que, usada inteligentemente pelo diretor, acaba sendo mais uma escada para a evolução do personagem principal, Deck. Ou seja,
Permeada por cores escuras, montanhas sem vida, vales neblinosos, e florestas densas, o planeta Jenna é o pano de fundo perfeito para um filme que a todo momento quer passar a sensação de perigo. Ou seja, a ambientação foi um acerto do diretor. Galera, para concluir, o filme do Predador Terras Selvagens, nos primeiros 30 minutos, nos entrega o que realmente esperávamos ver de um filme protagonizado por um predador. Temos belíssimas cenas de ação, um CGI de qualidade, permeado por um roteiro simples, porém que convence o espectador. Roteiro esse que envolve honra, vingança, superação, brutalidade, raiva e perigo. Ou seja, os primeiros 30 minutos do filme foram frenéticos, os que nos trazem o sentimento de empolgação. Porém, nem tudo são flores, tá? Após esses 30 minutos iniciais, juntamente com a inclusão da personagem Tia e do mascote do grupo, a história principal, comprada por nós no início do filme, dá lugar à história secundária, o que transforma a nossa empolgação em frustração, pois toda a ideia inicial apresentada vai se perdendo no esquecimento de uma narrativa que antes era do protagonista, o Predador, e que agora pertence à personagem Android Tia. Resumindo, esse filme ele tinha tudo para ser um dos melhores filmes sobre o tema de Predador, porém ele perde completamente a chance quando esquece a narrativa principal e foca em algo mais humano e sentimental. Ou seja, roubou a cena negativamente, né? No final, o diretor ainda tenta retomar a ideia vendida nos minutos iniciais, porém, como a nossa empolgação já virou frustração, ficamos apenas com o gosto do que o filme poderia ter sido. Se a narrativa seguisse apenas o protagonista principal, o Predador, cara, ia ser fantástico. Eles tinham a faca, o queijo e a goiabada na mão para entregar o que a gente esperava. Até entregaram os primeiros 30 minutos, mas preferiram humanizar aquilo que não deveria ser humanizado. Acho que já deu pra entender que só gostamos dos primeiros 30 minutos do filme, mas nós já falamos demais e agora queremos saber de vocês. Coloque aí nos comentários se você gosta do Predador, qual o seu filme favorito do Predador e se você vai assistir esse novo filme. Além disso, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado primeiro para quem se inscreveu, curtiu, comentou. Comenta aí embaixo se você vai assistir, se você não vai, beleza? Dá aquela força pro canal aí e até a próxima. Falou, galera!